Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar para vocês de uma matéria que ela tá aí presente em muitos editais de concurso, também está presente no Enem, está presente em outras avaliações, como, né, para o Cefet, e essa matéria se chama Funções da Linguagem. Antes de a gente chegar nas funções da linguagem, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre denotação e conotação. Denotação, gente, tem a ver com o sentido real, sentido de dicionário. E conotação é o sentido figurado. Então, para a gente entrar lá nas funções da linguagem, que são 6, e eu vou falar para vocês essas 6 funções da linguagem, vocês têm que ter isso em mente. Sentido denotativo, sentido literal real. Sentido conotativo, sentido figurado. Beleza? Então vamos lá. Então, gente, vou falar para vocês as 6 funções da linguagem. Essas 6 funções da linguagem, a primeira delas que eu vou pontuar para vocês é a função emotiva ou expressiva. A função emotiva, ela tem como foco aí do enunciado o emissor. Então, ela vai estar totalmente voltada para o sentimento de quem é o emissor da mensagem. Então, esse tipo de função de linguagem, ele está presente em textos como diário, memórias, cartas, né, pessoais, e é também uma função de linguagem muito presente em certos tipos de poema, né, que tem o foco narrativo no eu lírico. Então, gente, a outra função de linguagem que eu vou falar para vocês é a função referencial. Essa função referencial, diferentemente da primeira função que eu falei para vocês, que é a função emotiva, ela tem o foco no receptor. O receptor da mensagem, que é o foco do enunciado. A linguagem vai ser objetiva, uma linguagem simples, clara e objetiva, porque o foco aqui da função da linguagem é o receptor. Então, ele tem que ter todas as informações para ele entender daquele assunto direitinho. Então, esse tipo de função da linguagem, ele vai estar muito presente em artigo científico, ele vai estar presente também em notícias, onde essa linguagem objetiva aí é bastante usada. Então, a outra função da linguagem, terceira função da linguagem que eu vou falar para vocês, é a função conativa ou apelativa. A função conativa ou apelativa, ela está muito presente nas questões dos enunciados de comerciais, está ali presente em instruções, campanhas de conscientização. Então, vai ser aquela linguagem que vai usar muito o pedido, a ordem, vai instruir aquele o receptor a algum tipo de comportamento. Então, vai estar ali ou pedindo para se comportar de alguma maneira ou consumir algum produto. Então, o foco, né, dessa linguagem apelativa ou conativa, ela está em conduzir o receptor a algum tipo de comportamento. A quarta função da linguagem que eu vou falar para vocês é a função fática. A função fática, ela está presente em diálogos e ela tem a interação tanto do emissor como do receptor. Então, quando você tem aqueles trechos de fala e aquelas expressões próprias de diálogo, como alô, e aí, né, aquelas expressões certas ali do diálogo direto entre, né, o emissor e o receptor da mensagem, isso daí é característica da função fática da linguagem. Então, gente, ela vai estar presente
em textos de teatro, em determinados trechos de diálogo. A função fática da linguagem tem essa característica aí, interação entre emissor e receptor. A outra função da linguagem que eu vou falar, a quinta função, é a função poética. A função poética, ela tem como foco ali a linguagem figurada, né? O sentimento também vai estar presente, assim como lá na primeira que eu falei, na função emotiva, aqui na função poética também vai ter muita figura de linguagem, muita expressão de sentido conotativo e a função da linguagem aqui no caso, né, trazer essa emoção ali, mas vai estar presente em outros tipos de texto, diferentemente da função emotiva. A função poética ela está presente em poemas, em músicas que traz esse sentimento, né? Essa questão da emoção. E a sexta função da linguagem que eu vou falar para vocês é a função metalinguística. A função metalinguística é o código falando do código. Como assim? Quando a gente tem, por exemplo, uma foto de um fotógrafo tirando uma foto, ali está retratada uma função metalinguística da linguagem. Por quê? Uma fotografia de um fotógrafo tirando uma foto. É o código falando do código. Outro tipo, né, de texto que pode expressar essa função metalinguística da linguagem é um poema, quando o eu lírico ele traz no poema como a arte de se fazer o poema, né, a arte das palavras, de trabalhar com as palavras. Dentro desse tipo de texto também há a presença da função metalinguística da linguagem. Então, gente, eu espero ter ajudado vocês, né, falando um pouquinho dessa matéria tão essencial aí, que é as funções da linguagem. Até mais, tchauzinho!